honra estar aqui. Obrigado por me convidarem. Eu também estou muito satisfeito porque o Eric já falou de várias coisas que eu gostaria de discutir. Então, alguns slides são redundantes, que aí a gente vai economizar tempo. Isso é bom. O propósito da apresentação é lhes dar novas direções e novos cenários e sinergias multidisciplinares, onde podemos explorar para seguirmos adiante com a pesquisa na área de medicina ecológica. E eu sou ecologista e eu também falo de questões clínicas, mas eu vou tentar dar uma visão geral de ecologia e o que estamos enfrentando em termos de biodiversidade. Para o Brasil, para as regiões tropicais também, identificamos ecossistemas que têm o potencial de tratar certas doenças. Vamos buscando as plantas e os compostos biológicos que serão úteis no futuro para compor medicamentos que vão ajudar os humanos. Dos benefícios, nós temos valores. Como exemplo, o que fizemos aqui, nós tentamos plotar ou mapear os benefícios econômicos e seus valores que a sociedade teria se usássemos essas plantas. Nesse caso, tosse e resfriado. O primeiro investimento inicial, nos primeiros estágios, nós vamos ver a eficácia e a segurança dessas plantas. Esses são quantos milhões de euros a região economizaria se usassem essa planta como substituta a drogas comerciais que se compra em qualquer farmácia. Então, vamos imaginar que temos instituições públicas provendo remédios de graça para os consumidores. Então, isso seria muito bom e nós economizaríamos bastante. Do ponto de vista econômico, seria ótimo para o bem-estar da população. E eu vou me focar agora. São as ameaças que essas contribuições estão enfrentando. O que temos aqui é uma sobreposição das temperaturas nesse século XXI, devido às emissões de gases. Há diferentes cenários. Esse é um dos cenários pessimistas. Nós temos uma sobreposição, então, nós temos o mapa aqui, que eu apresentei em outros slides. Nós temos ecossistemas e regiões que podemos ver que estão mais expostas a mudanças climáticas. Esses mapas não revelam o processo, do impacto da mudança climática, mas já são uma indicação das regiões que estão enfrentando a ameaça da mudança climática hoje. Colocando tudo junto, nós temos então aqui aquele desenho, aquela estrutura. E podemos quantificar diferentes componentes dessa estrutura. Não são resultados definitivos, como eu disse. Então, não é algo rígido. São sugestões. Essas sugestões são motivadas, são motivação para outras pesquisas. São simplesmente indicadores que podem iniciar e ser o gatilho para diferentes direções que vão dar boas soluções para o uso da biodiversidade médica ou nos medicamentos. Então, baseados nesses princípios. Então, é natural explorarmos esses aspectos aqui listados. O processo ecológico, as funções subjacentes a esses
compostos biológicos da natureza. Isso é muito importante, porque só assim podemos ver o valor da natureza, entendendo os mecanismos e o processo por trás, né, da produção desses remédios, dessas drogas. Não é só uma mudança de paradigma, mas ajuda a indústria também a mimetizar os processos ambientais que levam a esses compostos. Eu não vou falar desses detalhes, mas eu mostro aqui as evidências que temos das funções que o Eric mencionou. Quais são os compostos biológicos que vêm de espécies únicas e são comprovadas com experiências, com testes, e está espalhado na literatura. Ninguém coletou tudo isso, né, na pesquisa. Nós temos que começar a juntar todo esse conhecimento e nós planejamos fazê-lo no futuro. Mas sabemos que esses compostos biológicos estão subjacentes à função dos ecossistemas. Então, essas hipóteses, baseadas nelas, estamos desenvolvendo outros marcos, outros arcabouços e buscando financiamento para essas ideias. Nós temos esse arcabouço recente com as funções de um ecossistema responsável por esses sistemas. Nós temos aqui em cima a principal hipótese por trás desses compostos biológicos. E temos aqui o estresse, a mudança climática e radiação solar, temos a estrutura das interações biológicas, os polinizadores, os animais que interagem com as plantas, com a vegetação e tornam possível esse composto. E aqui, por fim, um aspecto muito importante à direita, que é o microbioma. E mostramos os inimigos das plantas nesses microbiomas, que mediam também a produção dos compostos biológicos. Essas são as três principais hipóteses, e o que propomos é, através dos ecossistemas, nos diferentes biomas, nas regiões tropicais, como o Brasil, nós vamos ao campo, tomamos amostras, medimos, não somente no campo, mas também no laboratório, e medimos também esses compostos biológicos, levando em conta as relações que estão subjacentes às questões genéticas possíveis. Mas o objetivo final é gerar modelos, usando a matemática, achando um modelo geral que vai explicar a produção desses compostos de biodiversidade. Nós temos alto risco, mas altos ganhos também. A biologia é complexa, então nós não esperamos uma relação linear, mas pelo menos nós podemos identificar uma série de fatores ambientais que vão maximizar a produção desses compostos. E por que isso é importante? Primeiro, que entendemos melhor os mecanismos, que é crucial para nós entendermos esses mecanismos para protegermos de maneira mais eficiente a biodiversidade. E segundo, é importante para a bioprospecção, para mimetizarmos os fatores ambientais para maximizar a produção também no laboratório, além de no campo. Então, é crucial identificarmos pontos como esses, que minimizam a produção desses compostos bioativos, porque leva às mudanças ambientais que podemos prever as condições que vão diminuir, né, a produção desses compostos, devido aos ecossistemas que estão sendo afetados. Diminuir isso, nós vamos talvez levar ao colapso dos ecossistemas, se houver essa disrupção. Então, como eu mencionei, nós temos que ter uma abordagem sinergética, combinando princípios diversos ou diversificados. O modelo de biodiversidade, que é uma perspectiva microecológica para mapearmos tudo sob o mesmo arcabouço. Nós temos a genômica,
pessoas que conhecem a biologia evolucionária e temos também a indústria. E temos todos esses processos ou princípios diversos, nós os colocamos juntos para desenvolvermos esse ciclo e essas sinergias dentro de países e dentro de grandes instituições, até numa escala global. Eu já falei desse aspecto crucial, o que a biodiversidade vem enfrentando. E nós temos lacunas aí também, tantas lacunas quanto temos também na capacitação de pessoal. Esse é um processo que requer sinergia novamente. Diferentes dados que vêm de diferentes contribuições e que são usados em diferentes modelos e com diferentes atores, diferentes stakeholders que vão proteger esse modelo. Aqui alguns exemplos, aqui baseados na minha pesquisa, dessa espécie de planta que eu usei como modelo para tornar real essa ideia que eu estou expondo. É uma espécie muito conhecida na Grécia e que foi aprovada em várias áreas terapêuticas. Mas a indústria também vem prestando atenção nessa planta, porque há evidências de que ela pode ser usada para a doença de Alzheimer. Então, ela tornou-se muito popular. Então, tornou-se popular e na parte sul dos Balcãs, as pessoas tendem a explorá-la, coletando as amostras, mudando para a França, para a Alemanha, porque não há nenhuma regulamentação nesse processo de importação da fonte. Então, essa planta vai se tornar extinta. Mas há também questões ambientais. O que nós vemos é esse processo aqui. Essas são as montanhas típicas da Grécia, a grande altitude, acima de 2.000 metros. Nós temos, então, áreas abertas. São abertas não só por causa de condições climáticas. Nos anos 50, havia muita atividade humana, e havia pastos de gado. Isso mantinha o ambiente aberto. Então, ela é boa para essas plantas, como a Iron Bolt. O que aconteceu recentemente foi, devido à urbanização, houve abandono dessas montanhas. Então, a paisagem ficou sem nenhum tipo de manejo. Não foi, junto com o aquecimento global, isso facilitou a expansão de outras espécies que vão matar essa planta, mas que fortificou a área. Nós temos aqui o mapa do Google, né, mostrando que em 2003 havia um ambiente aberto, mas alguns anos depois, a paisagem está sendo ocupada por outras vegetações. E esse era o habitat da nossa planta. Então, essa situação hipotética desse processo ecológico, nós temos o abandono da Terra, o aquecimento global por outro lado, e juntos eles levam esse tipo de solução. Nós estamos perdendo habitats importantes dessas plantas, dessas espécies. Eu quero também falar da coleta biológica. Nós já mencionamos. Isso é algo que me ajuda na minha pesquisa. Eu falei dessa planta porque há muitos arquivos. Os botânicos coletavam essas plantas nos anos 70 na Grécia. E nós temos um arquivo muito bom delas. E são números indicativos aqui. Então, eu estou baseado na disponibilidade desses arquivos. Eu vi que havia uma redução quando eu saí a campo. Eu tive, então, a amostragem dessas ervas com simples coletas e fiz uma comparação com os arquivos existentes. Eu desenvolvi o genoma dessa planta e eu sequenciei os genomas do arquivo e do moderno que eu coletei para comparar
A diversidade genética é muito importante para a demografia, para a função e para os clientes em geral. É um grande indicador. O que vemos aqui é uma situação onde nós vemos aqui, à esquerda, são os arquivos do passado. À direita, são as amostragens de hoje. Nessa direção para cima, nós vemos uma depressão, que nós chamamos na biologia evolucionária. Esse engraving é onde há um declínio da população. Aí as plantas têm o mesmo background, as plantas e os humanos competem uns com os outros. Então, isso indica que há um declínio dessas plantas. Então, há uma consanguinidade aí. Então, nós temos essa consanguinidade e há um declínio de população. E é um processo que só os arquivos biológicos podiam nos mostrar. Nós não temos uma monitorização eficiente. Há pouquíssima monitorização dessas plantas. Nós podemos, então, confiar nas bibliotecas, nesses arquivos de história natural. Mas o que é mais importante ainda, nós usamos dados de satélites para vermos isso. Nós temos aqui a expansão das plantas mostrada por satélite e vimos algo fascinante. Nós temos aqui os resultados fascinantes, mas ao mesmo tempo deprimentes. Nós vemos uma relação linear entre os processos de ecossistemas. Nós temos esse verde na montanha e a consanguinidade. Também a nível genético. Para nós é fascinante, porque isso era considerado impossível até então. Podemos prever, usando satélite, mudanças de nível genético, mas nós podemos fazer também, me mostrar com satélites, a mudança do ecossistema e também com animais como os elefantes. Mas podemos ver também mudanças a nível genômico, usando os satélites. Então, vemos a biodiversidade e, assim, podemos contemplar e ver essas ameaças, usando dados de satélites. Então, nós resolvemos tomar uma atitude aqui desse declínio aqui à esquerda, mas não estamos conseguindo chegar ao lado direito. Nós temos que definir a relação ali, usando satélites, para mostrar as mudanças do ecossistemas, para prever as mudanças desses compostos biológicos. Durante o debate, a gente pode discutir isso mais, de como isso pode ser feito. Mas esse é um dos principais objetivos. Com isso, eu gostaria de lhes agradecer pela atenção e, para resumir, eu diria que é muito importante que essa abordagem sinergética se inicie. Os ecologistas têm também que contemplar essas partes aqui da cadeia, mas precisamos colaboração de pessoas do lado humano, pessoas que fazem estudos clínicos, começam a formular abordagens sinergéticas para que possamos botar a biodiversidade e o lado humano juntos. Isso é muito importante, porque vai nos dar talvez uma chance de salvar o planeta.